Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos super bem. A nossa aula de hoje, minha gente, ela é bem curtinha, porque, na verdade, nós vamos falar rapidamente sobre 2 decretos. Eu sei que aqui atrás nós temos 3 decretos, mas agora vocês vão ver que, na verdade, são 2 decretos que estão vigentes, que vêm justamente para regulamentar a questão das políticas públicas que estão vinculadas ao tráfico de pessoas, tudo bem? Então, só para a gente poder entender o contexto desses decretos, naturalmente que nós não poderíamos deixar de falar, ainda que rapidamente, sobre o crime de tráfico de pessoas. Então, muitos candidatos, muitos estudantes sempre pensam que o tráfico de pessoas ele é um crime que se vincula apenas à exploração sexual, mas vejam vocês que essa é uma das modalidades do tráfico de pessoas. E a previsão do crime de tráfico de pessoas está lá no artigo 149-A do nosso querido Código Penal. Então, vejam, são vários verbos do tipo, vários núcleos, por isso, inclusive, que nós dizemos que o crime do 149-A, ele é um crime plurinuclear, ou de também ação múltipla, ou de conteúdo variado. Então, nós temos agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de. Então, vejam aqui dessa narrativa constante no caput, nós já extraímos algumas informações que são características do nosso crime de tráfico de pessoas. Então, veja, eu vou agenciar, aliciar, recrutar, transferir mediante grave ameaça ou violência. Então, veja, se eu alicio uma pessoa para levá-la para o exterior, mas esse meu aliciamento não se deu mediante emprego de violência ou de grave ameaça, eu já não estou no crime de tráfico de pessoas. Então, por exemplo, se eu chego em uma pessoa e digo assim, olha, moça, você quer ser prostituta lá nos Estados Unidos, e ela anui, desde que eu, dentro da minha narrativa, não e coloque ela em uma situação equivocada. Então, veja, não vou mentir para ela, vou falar real para ela. Vou falar, olha, é isso, vou te mandar para os Estados Unidos para isso, você quer? Nesse caso, se ela anuir, veja, como não foi mediante violência, como não foi mediante grave ameaça, como não foi coação, eu não a obriguei a ir para lá, eu não a enganei, eu não abusei de uma situação na qual ela se encontrava, nesse caso, não vai ser tráfico de pessoas. Agora, é claro, é óbvio que neste exemplo que nós acabamos de conversar, não é a nossa realidade. A rigor, quando mulheres ou homens se deslocam para trabalho com a prostituição para fora do país, né, 99,9% dos casos, em verdade, se encaixam em uma dessas hipóteses. Seja porque a pessoa ela é enganada, seja porque, na verdade, ela está em uma hipossuficiência financeira, seja porque ela é ameaçada ou porque ela é coagida. Mas veja que esses verbos, portanto, eles têm que ser somados a um desses fatores aqui. E veja, eu preciso aliciar, recrutar, transportar, transferir ou recolher com uma finalidade específica. Veja, eu tenho que acumular um desses verbos num desses contextos com um desses incisos. Então, veja, eu alicio, recruto pessoas mediante grave violência, grave ameaça, me perdoem,
para remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então, eu vou lá, falo para você, olha, você ganhou uma puta viagem, você vai arrasar, você vai para a gringa. Chegou lá, te levo para o local, né? Deixo você sedado, arranco os seus órgãos. Então, veja que eu fiz o quê? Bom, eu te aliciei para que você fosse para o exterior mediante uma fraude, porque você achou que tinha ganhado uma puta viagem, que ia ficar na gringa em um hotel e ia arrebentar, quando, na verdade, eu te levei para extrair os seus órgãos, justamente com a finalidade do inciso primeiro. Ou eu alicio, mediante emprego de violência, para submeter a pessoa em condições análogas à de trabalho escravo. Então, eu digo assim para você, olha, tem um puta emprego lá na Europa, a gente está recrutando brasileiros. Você quer ir? Lá o trabalho é bem bacana. Assim, trabalha muito, mas paga-se bem. E aí você aceita, e aí você chega lá no exterior, eu pego o seu passaporte e você não recebe nada. Você é submetido a uma condição de escravo. Isso também é tráfico de pessoas. Para além desses dois incisos, nós temos mais 3. Se eu faço tudo aquilo que nós acabamos de ver, para submeter a pessoa a qualquer tipo de servidão, para realizar a adoção ilegal ou para realizar a exploração sexual, tudo isso, meus queridos, se encaixa dentro desse conceito, ok? De tráfico de pessoas. Então, veja que exploração sexual tem? Tem, mas não apenas a exploração sexual vai se encaixar no âmbito do tráfico de pessoas. Então, nós temos 5 incisos. E vejam, dentro desse contexto, é que os decretos-leis vieram para regulamentar algumas situações que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas. E aí, veja, no parágrafo 1º, nós temos causas de aumento de pena de 1/3 até a metade, nas hipóteses em que o crime ele é cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou com um pretexto de exercer essas funções públicas, ou quando o crime for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou deficiente. Veja, essa deficiência seja de natureza física, seja de natureza mental. Vejam vocês que o Código Penal ele não traz nenhuma diferenciação. Perfeito? Ou, inciso 3º, quando o agente se prevalece de relações de parentesco, doméstica, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou, então veja lá, aqui nesse inciso 3º, na parte inicial dele, nós temos gritantemente, né, a questão da violência doméstica e familiar. Veja, não disse relação doméstica e familiar contra a mulher. Aqui é relação doméstica e familiar, seja de homem, seja de mulher, ok? Mas veja que aqui nós trabalhamos também com esse âmbito de proteção. E, por fim, a majorante do inciso 4º, que é a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Todos os exemplos que eu dei a vocês se encaixam nessa causa de aumento, né? Todos os exemplos que nós acabamos de conversar justamente tratam da transnacionalidade. Então, nós vamos tirar a pessoa do Brasil e enviar para outro país. E aí, veja que no parágrafo 2º, nós temos para o tráfico de pessoas uma causa de redução de pena. Veja, a pena é reduzida de 1 a 2/3 quando o agente ele é primário e ele não integrar organização criminosa. Maravilha? Então, nessas hipóteses, essa pessoa vai ser beneficiada. Aqui, esse parágrafo 2º, muitas vezes, ele é aplicado para o intermediador, que é a pessoa que faz o corre, né, de arrumar a pessoa para mandar para o
chefe da organização que fica para fora, mas veja, nessa hipótese, se ele sabe que essa intermediação é para tráfico de pessoas, ele está já fora, mas muitas vezes esse intermediador ele não sabe, ele recruta pessoas achando que é justamente para trabalho no exterior, ou ele não tem noção de que isso é de fato um tráfico de pessoas, e aí quando ele constata, veja que nessa hipótese ele vai poder ter essa diminuição aqui de pena do parágrafo 2º. Tudo bem? E aí, veja, os decretos propriamente ditos, que afinal de contas são objeto da nossa curta aula de hoje, eles vêm para criar políticas públicas no tocante ao tráfico de pessoas. É claro que essas políticas públicas, ou seja, programas, né, instaurados pelo governo para coibir qualquer uma das formas de tráfico de pessoas que nós acabamos de falar, ela precisa de regulamentação legal. Então, veja, esse decreto 598, ele veio em 2006. E aí, o que aconteceu, né? Então, aqui teve a aprovação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e também instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar proposta no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é o PNTP, Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O que aconteceu com esse decreto, gente? Esse decreto ele veio com aproximadamente 10 artigos que trazia justamente as diretrizes gerais em que o Poder Executivo deveria trabalhar para coibir esse tráfico de pessoas, mas vejam vocês que ele foi revogado, né, os artigos todos, com exceção do 1º e do 10º, que, na verdade, não instituem nada, ok? Ele foi revogado pelo Decreto 7.901, de 2013. Entanto, é assim que agora aqui, com certeza, está elegível para você aí em casa acompanhar, mas veja aqui, no material de vocês, vocês vão ver, eu simplesmente dei um print na tela, no Planalto, na página do Planalto, e vejam aqui, todos os artigos e incisos estão riscados por esse decreto. Ou seja, esse decreto ele foi substituído por outro decreto, tá? E aí, veja, o decreto que o substituiu foi o 7.901, perfeito? Gravem esse número, 7.901, que veio depois desse daqui, ok? Então, veja, em 2006, nós tivemos esse decreto, maravilha, que foi revogado em 2013, que a gente vai ver daqui a pouco, mas veja que antes da revogação desse decreto, antes da revogação dessas disposições desse decreto, nós tivemos aqui o decreto 6.347 de 2008, ok? Esse decreto, gente, presta atenção, ele aprova um Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e institui o Grupo Assessor de Avaliação e Disseminação do referido plano. Então, veja aqui, esse Plano Nacional, que inclusive é o que está aqui no próprio artigo 1º do decreto, veja que ele vai estabelecer diretrizes no âmbito nacional, que vão ser balizas a serem utilizadas para a implementação dessas políticas públicas, justamente para combater o tráfico de pessoas. Perfeito? E aí, veja, ele vem para prevenir e reprimir o tráfico de pessoas, bem como responsabilizar os seus autores e garantir atenção às vítimas, nos termos da legislação em vigor. Qual a legislação em vigor? Tráfico de pessoas é um deles, o artigo do Código Penal que nós falamos, ok? Também tratados internacionais de direitos humanos que estão em anexo ao decreto, que não é objeto do nosso estudo agora. Veja que esse plano nacional,
quando ele nasceu, ele tem um prazo para execução. Como ele é um programa, uma diretriz, um comando que os Estados-membros e que o Poder Executivo Federal deve seguir para implementar e tentar coibir esse tráfico de pessoas, ele já veio com um prazo de execução, ou seja, em no máximo 2 anos, isso aqui já tem que estar decidido. Quem vai cuidar do quê? Qual órgão vai fazer o atendimento? Qual vai ser o órgão responsável pela repressão internacional, pela repressão nacional? Então, veja que, por isso, ele já nasceu com um prazo de 2 anos. Isso eu nem preciso dizer a vocês que, eventualmente, vai cair na sua prova, porque ele é um prazo. Maravilha? Então, veja aqui. O Plano Nacional, ele tem prazo. Então, veja que o PNE-TP tem prazo de execução de 2 anos. Perfeito. E aí, veja, quem vai trabalhar no PNTP? Quem vai mexer? Então, o Ministério da Justiça, com o órgão responsável pelo cumprimento de cada meta estabelecida pelo PNTP, vai das seguintes situações: definir as metas de curto, médio e longo prazo. Então, veja que o Ministério da Justiça, ele é o órgão que nasceu junto com o Plano Nacional e ele é aquele que vai estabelecer as diretrizes básicas. Então, ele vai estabelecer, olha, uma meta a curto prazo, uma meta a longo prazo, uma meta a médio prazo. E também o Ministério da Justiça vai definir quem são os órgãos e entidades que vão atuar como parceiros no cumprimento de cada meta, levando-se em consideração as suas atribuições e competências institucionais. Então, por exemplo, tráfico de pessoas para trabalho escravo fora do Brasil. Ministério Público do Trabalho. Então, ele pode ser um parceiro, né, do Ministério da Justiça para poder tentar coibir o tráfico de pessoas para trabalho escravo. Então, veja aqui, o Ministério da Justiça é quem vai definir quem são esses parceiros. Então, portanto, o Ministério da Justiça, inclusive, é quem vai avaliar o PNPT. Na verdade, é ele quem vai estabelecer os parceiros e as metas e, naturalmente, é ele quem vai monitorar o andamento desses programas que vão ser instituídos. E veja, nós temos aqui um grupo que vai auxiliar o Ministério da Justiça. Claro, o Ministério da Justiça ele fica lá em Brasília, é um órgão federal. É óbvio que ele precisa de pessoas que o ajudem a fiscalizar como é que essas metas de curto, médio e longo prazo estão sendo cumpridas, como é que esses parceiros, como no nosso exemplo, o Ministério Público do Trabalho, estão trabalhando, ou seja, vai verdadeiramente auxiliar, né, no monitoramento de tudo o que ele vai planejar, ele, Ministério da Justiça. Ok? Então, nós temos o grupo assessor de avaliação e disseminação do plano. Maravilha? E aí, veja que o artigo 3º, ele vai, portanto, instituir no âmbito do Ministério da Justiça o grupo assessor. E a lei, o que ela fez? Ela estabeleceu as atribuições do grupo assessor. Então, veja, nós teríamos, no caso, então, aqui da seguinte forma: o Plano Nacional, maravilha? Quem vai cuidar disso? O Ministério da Justiça. Tá, mas, ele é só um ministério, ele vai cuidar de tudo? Não. Ele tem um grupo assessor. Que vai ajudar. Ok? Então, nós temos o Plano Nacional, parágrafo 1º, no parágrafo 2º, o Ministério da Justiça com as diretrizes dele. E veja, o grupo assessor seria, mais ou menos, o longa-manos, né? A continuidade do Ministério da Justiça, uma força para o Ministério da Justiça
com relação a essa monitoração, ok? Então, veja aqui, nós vamos passando do gênero e vamos especializando. E aí, veja, no artigo 3º, nós temos as atribuições desse órgão. Então, veja, o que ele vai fazer? Óbvio, apoiar o Ministério da Justiça, ele é criado para ajudar o Ministério da Justiça. Inciso 2º, estabelecer como esse monitoramento e avaliação vai ser feito. Então, o Ministério da Justiça ele vai estabelecer as diretrizes, aí ele cria o grupo de assessoramento, aí ele fala assim, olha, grupo de assessoramento, você se vira aí, e aí você veja como é a melhor forma de ser feito. Então, é como se fosse mais ou menos assim, você está, né, se você é um engenheiro, está construindo uma casa, perfeito? Então, você tem lá o dono da casa que te contratou, então, você tem lá o Ministério da Justiça que vai criar um grupo de assessoramento. Então, pô, eu quero construir uma casa, mas eu não vou construir, eu preciso contratar alguém, né? Vou conveniar com alguém, no caso, com o engenheiro, e aí ele vai ver quais são as medidas, as melhores formas, como é que essa casa vai ser construída. Tudo bem? Então, eu, dona da casa, estou delegando, né, essa função para o grupo de assessoramento, que, no caso, seria o engenheiro. Então, veja que ele vai estabelecer como a casa vai ser construída. Ele vai estabelecer quem vai trabalhar na casa. Então, é da mesma forma, aqui, esse grupo assessor, então é ele quem vai acompanhar a execução dessas ações e atividades e as metas que foram estabelecidas pelo Ministério da Justiça. Veja também, o grupo assessor ele vai efetuar ajustes na definição de suas prioridades, promover sua difusão junto a órgãos e entidades governamentais e não governamentais e elaborar relatório semestral de acompanhamento. Ora, ele vai elaborar o relatório por quê? Porque o Ministério da Justiça, que é o dono da casa, ele quer saber o que está acontecendo. Então, por isso, é ele quem elabora esse relatório. E aí, veja, se eu tenho um grupo assessor, eu tenho quem vai integrar esse grupo assessor. Então, veja aqui, o Ministério da Justiça cria o grupo assessor, mas o decreto-lei que nós estamos estudando, ele fixou o que o grupo assessor vai fazer e não vai fazer, e ele estabeleceu quem vai integrar o grupo assessor. Então, veja que o decreto ele cuida justamente de toda essa regulamentação. Quem será? Ministérios da Justiça, que o coordenará, claro, ele criou, ele é o dono da casa, então ele está. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, claro, porque as pessoas morrendo de fome vão para fora, são traficadas justamente por isso. Questão da saúde, igual. Ministério do Trabalho e Emprego, por questões óbvias. Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Educação, das Relações Exteriores, do Turismo e da Cultura. Veja, educação até cultura ligados a lazer, educação no sentido quando a pessoa viaja para estudar fora, né? Mas, enfim, relações exteriores, turismo e cultura, lazer. Então, veja, né, naquelas hipóteses que, por uma fraude, a pessoa é enganada e aí ela está lá na gringa, ok, refém, alguma coisa assim, né? Tiram os órgãos dela e largam ela lá. Eu sou bem exagerada nos meus exemplos. E aí aqui nós temos por questões sociais, em que a pessoa ela se submete a uma relação de trabalho escravo, a uma exploração sexual, a uma extração de órgãos por questões de fome, por questões de saúde e por questões de educação. Temos também como integrante do grupo assessor a Presidência da República, e aí, na Presidência da República, a Secretaria Especializada dos Direitos Humanos, Secretaria de Políticas para as Mulheres, porque dentro do universo do tráfico de pessoas, né, as maiores vítimas, sem dúvidas, são as mulheres, então essa secretaria ela vai integrar. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ou seja, pessoas negras também são as maiores vítimas de tráfico de pessoas. E inciso 3º, que é a Advocacia Geral da União. E aí, veja, né, a partir do parágrafo 1º, nós temos a forma
pela qual esse grupo, essas pessoas vão integrar esse grupo assessor. Então, os integrantes serão indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados pelo ministro da Justiça. Então, cada órgão desse que a gente acabou de falar, ele vai indicar alguém e o Ministério da Justiça, o ministro, ele vai anuir com essa contratação. Parágrafo 2º, poderão ser convidados a participar das reuniões do grupo, ok? Representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, lembra o exemplo que eu dei justamente do Ministério Público do Trabalho e de outros órgãos e entidades da administração pública e da sociedade civil. Tudo bem? Às vezes uma ONG, uma fundação que trabalhe com trabalho escravo, por exemplo, eles podem tranquilamente integrar esse grupo assessor. E aí, veja, essas atividades todas que são realizadas, elas são consideradas como trabalho não remunerado, ou seja, ninguém ganha nada por isso. Por quê, gente? Porque, pessoal, você está lá no Ministério da Justiça, eles vão te deslocar para realizar esse trabalho e você já recebe, você é servidor público. Então, veja que esse trabalho aqui, ele não traz nenhum adicional, ele não é remunerado. Maravilha? Então, veja que essas são as disposições do decreto deixa eu pegar ele aqui, do decreto 6.347, ok? De 2008. Tudo bem? Então, veja, depois desse decreto, veio que é o 7.901 de 2013. O que ele faz, gente? Bom, ele vai instituir uma coordenação tripartite da Política Nacional de Enfrentamento. Como assim, gente? Porque, veja, o decreto que a gente acabou de ver, ele institui o Plano Nacional com prazo de 2 anos de execução, perfeito? Deu os 2 anos de execução, né? O que vai acontecer? Bom, nós temos que dar continuidade. Então, nós temos a coordenação tripartite da Política Nacional de Enfrentamento, que é a CONATRAP. Tudo bem? Então, o que ela faz? Bom, ela é instituída para coordenar a gestão estratégica integrada da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, PNTP, perfeito? E aí, veja, infelizmente, ela cita o decreto 5.948, que não existe mais, mas foi um erro, ok? Vocês não liguem para isso. E aí, veja que a coordenação tripartite ela é integrada pelos seguintes órgãos. Então, veja que, na verdade, o Plano Nacional, como ele tem 2 anos de execução, e já se passaram esses 2 anos de execução, criaram, através desse decreto, essa coordenação tripartite para dar o andamento ao que já foi instalado pelo Programa Nacional, perfeito? Então, quem vai integrar? Ora, a galera que integrava, os órgãos que integravam o Plano Nacional, por uma questão óbvia. Então, veja, Ministério da Justiça, Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. E veja, o que essa comissão vai fazer? Bem, analisar e decidir sobre os aspectos relacionados à coordenação das ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas, perfeito, conduzir a construção dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e coordenar os trabalhos dos respectivos grupos interministeriais de monitoramento e avaliação. Terceiro, mobilizar redes de atores e parceiros envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aí continua, são bastante incisos. Quarto, articular ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas com estados, DF e municípios e com as organizações privadas internacionais e da sociedade civil. 5, elaborar relatórios para instâncias nacionais e internacionais e disseminar informações sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas. E 6, subsidiar os trabalhos do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, propondo temas para os debates. Gente,
Muito aluno me fala assim, manda e-mail. Ai, professora, mas pô, vou ter que memorizar um decreto. Gente, isso aqui é o seu ponto diferencial. É aquilo que vai fazer você marcar um pontinho ali que o seu concorrente ele não vai. Justamente porque o seu concorrente ele está tendo esse mesmo pensamento que o seu. Então, ele não vai estudar. E aí, se porventura uma questãozinha de um desses dois decretos cair, pô, você já está com um ponto ali que é um ponto suado. Então, ele é um ponto que a maioria não vai fazer. Porque, veja, a matéria legal, a parte tranquila, pô, todo mundo estudou. Agora, esses aspectos aqui, esses pontos, essas matérias muito específicas, a galera não estuda. E aí, esse é o seu diferencial. Porque se contar, porque a gente tem toda uma. Tem, os astros têm que contribuir, tudo também tem que ser sorte, você tem que ser rabudo também, não é assim, né? Mas veja, se porventura cair, pô, essa uma horinha que você tirou para ver essa aula aqui, 1h30, mais uma horinha depois da aula para estudar um outro momento, isso aqui, esse sacrifício é o seu ponto da vitória. É o seu ponto que vai tirar você da vala comum dos outros candidatos. Então, acreditem, meus queridos, de experiência própria, porque eu já fiz muito concurso. Isso aqui faz toda a diferença. Você acertando matérias que ninguém estuda, ou ninguém valoriza, ou as pessoas não gostam de estudar elas, você vai conseguir o seu pontinho da aprovação, que vai te deixar lá no topo dos classificados. Então, não se desestimulem. O concurso está chegando, vamos dar o gás total. Já que você se propôs a estudar, já que você se propôs a dedicar, vamos dedicar de verdade. Então, pô, 1h30 aqui essa aula, 1 hora, mas depois 1h30 que você vai estudar na véspera da prova, isso pode ser o que vai determinar a sua aprovação. Perfeito? Então, não desanime, gente. Vem comigo e vamos estudar. Na sequência, o que acontece? Portanto, aqui nós temos, né, as atribuições da comissão, o que ela pode fazer, maravilha. E aí o artigo 3º, o que ele faz? Ele vem falar sobre o ato conjunto dos ministros de Estado com a coordenação da comissão tripartite. Então, veja, o ato conjunto desses ministérios com a coordenação tripartite disporá sobre o segundo Plano Nacional de Enfrentamento. Veja, porque no primeiro decreto, o que nós falamos? Estudamos o Plano 1, o que criou, né, o que fixou as diretrizes padrões. Então, veja que essa comissão tripartite, né, em conjunto com os ministérios, na verdade, ela vai criar o segundo Plano Nacional. Porque, lembra, como o nosso prazo de execução foi de 2 anos, não temos mais plano nacional. Então, vamos reestruturar um novo plano nacional. Agora, mais adaptado, agora já com mapeamento daquilo que deve ou não ser mudado, aquilo que foi monitorado e não deu certo, aquilo que deve ser inovado. Então, veja que essa é a finalidade, né, do CONATRAP. E aí, veja, o segundo Plano Nacional para o período de 2013 a 2016 e instituirá o grupo interministerial para seu monitoramento e avaliação. Então, veja que aqui nós temos, né, um grupo interministerial que vai monitorar e avaliar, ok? O segundo Plano Nacional. Veja, o segundo Plano Nacional terá os seguintes objetivos: ampliar e aperfeiçoar a atuação de instâncias, aquilo que nós conversamos, vamos melhorar o que já foi estabelecido. E órgãos envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas, na prevenção e repressão do crime, lembra 149A, na responsabilização dos autores, na atenção às vítimas e na proteção dos seus direitos. Também o segundo Plano Nacional terá por objetivo fomentar e fortalecer a cooperação entre órgãos públicos, organizações da sociedade civil e organismos internacionais no Brasil e no exterior, vinculados ao tráfico de pessoas. Inciso 3º, reduzir as situações de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas. 4º, capacitar profissionais, instituições e organizações envolvidas com o enfrentamento ao tráfico. Maravilha?
Quinto, produzir e disseminar informações sobre o tráfico de pessoas e as ações para seu enfrentamento. E, inciso sexto, sensibilizar e mobilizar a sociedade para prevenir a ocorrência, os riscos e o impacto do tráfico de pessoas. Então, veja que tudo aquilo que foi realizado no plano nacional, que a gente viu no começo da aula, agora vai ser melhorado e vai ser ampliado. Tudo bem? Nada mais além do que isso esse decreto-lei cria. Perfeito? E aí, veja, parágrafo 2º. O PINEP é implementado por meio de ações articuladas na esfera federal, estadual, distrital e municipal, é perfeito, em colaboração com organizações da sociedade civil e organismos internacionais. Mesmíssima coisa, ok? Do Plano Nacional 1, que a gente falou no começo da aula, então não mudou, só melhorou algumas coisas. E aí, veja, parágrafo 3º. Os ministérios responsáveis por ações no âmbito do PINEP deverão ser consultados sobre seu conteúdo previamente à assinatura do conjunto de que trata o CAPT, que são as implementações que nós vimos. Tudo bem? E aí, veja que o decreto-lei, portanto, ele instituiu o CONATRAP, que é o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que serve justamente para articular, pessoal, essas ações com relação aos órgãos públicos e entidades públicas e privadas, todos que queiram aí coibir o tráfico de pessoas em qualquer das suas modalidades. E também, veja, o CONATRAP tem sim as suas atribuições estabelecidas no decreto, que são vários, são 7 incisos, perfeito? Propor estratégias para a gestão e implementação de ações da Política Nacional de Enfrentamento. Propor, olha aqui, de novo, decreto que a gente sabe que deixou praticamente de existir. Propor o desenvolvimento de estudos e ações sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Acompanhar a implementação dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aí, veja, articular suas atividades àquelas dos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas, articular e apoiar tecnicamente os comitês estaduais, distritais e municipais, é claro, porque esses entes eles precisam ter um suporte do governo federal. Então, é para isso que a comissão se presta. Inciso 6º, elaborar relatório de suas atividades, é claro, para quem? Ministério da Justiça. E 7º, elaborar e aprovar o seu regimento interno, tudo bem? Da mesma forma que no Plano Nacional, esse decreto-lei também diz para nós quem é que vai poder integrar, ok? O comitê. Então, veja, 4 representantes do Ministério da Justiça, 1 representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Presidência da República, 1 representante da Secretaria de Direitos Humanos, 1 representante do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Então, esses são os integrantes da comissão. Perfeito? E aí, veja que a comissão ela tem algumas garantias com relação a entes que não estão na estrutura rígida do governo federal. Veja, 7 representantes de organizações da sociedade civil ou especialistas no enfrentamento ao tráfico de pessoas, 1 representante de cada um dos seguintes órgãos colegiados: Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, Promoção da Igualdade Racial, Imigração, Saúde, Segurança Pública, Turismo. E aí, veja, novidade que não tinha no Plano Nacional 1, Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E aí, veja, 1 representante a ser indicado pelos núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e 1 representante a ser indicado pelos comitês estaduais e do Distrito Federal de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Veja que tudo que nós estamos falando aqui é centralizado no Ministério da Justiça, tudo bem? Então, por essa razão, é o próprio secretário nacional de Justiça ou alguém que ele tenha designado é quem vai
presidir o CONATRAP, tudo sempre centralizado no Ministério da Justiça, sempre, tá? Falou sobre Plano Nacional ou CONATRAP na sua prova, falando de Ministério da Justiça, verdadeiro, é isso aí, ele é o dono da casa, perfeito? Veja, como que funciona aqui? Nós temos mandato de 2 anos, então veja que diferente do Plano Nacional, em que nós tínhamos 2 anos para a execução, a continuidade, que é o CONATRAP, ela tem um prazo mais largo em termos de anos, mas o mandato das pessoas que integram o CONATRAP são de 2 anos, ok? Isso você precisa memorizar. E veja, outras pessoas poderão ser convidadas para participar do CONATRAP, assim como aquilo que foi estabelecido no Plano Nacional. Maravilha? Então, veja aqui, da mesma forma que o Plano Nacional, essa prestação de serviço ela não será remunerada. Por quê? Porque a galera que é integrante já faz parte da estrutura do serviço público, perfeito? Com exceção dos especialistas na área e as entidades do setor privado, mas essas serão convidadas, serão colaboradoras, então, portanto, elas também não serão remuneradas, tá? Agora, atenção, pessoal, em prova, geralmente, você vai ter que dar uma atenção a isso que nós estudamos agora no final, no CONATRAP. Especialmente a quem é que pode integrar o CONATRAP. Pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos, exatamente isso. Você vai ter que memorizar essa estrutura aqui que nós conversamos rapidamente, que é sobre os integrantes do CONATRAP, tá? Isso aqui é muito importante, com certeza. Se a banca eventualmente cobrar esse decreto-lei, ela vai bater em cima do CONATRAP, perfeito? Então, veja aqui, o que nós temos, então? Nós temos o Plano Nacional 1, veja que é instituído aqui, através desse decreto, a coordenação tripartite, com a comissão dentro da comissão tripartite, lembra? E aí vejam vocês que essa comissão ela serve, né, para dar continuidade ao Plano Nacional 1. Então, nós temos o Plano Nacional 1, ele tinha 2 anos para ser executado, morreu ali. Tá, e agora? Agora a gente tem o CONATRAP, que vai trabalhar no lapso temporal maior de anos, e aí ele justamente vai criar um novo plano nacional, por isso o segundo Plano Nacional de Implementação de Políticas com relação ao combate ao tráfico de pessoas. Tudo bem? Então, gente, com relação a esses 2 decretos, nós vimos todos os artigos, vocês estão super bem com relação a eles, mas lembre-se, gente, isso aqui é aquele seu pontinho da aprovação. Então, você está puto, pô, professor, eu tenho tanta matéria para estudar, tanta coisa. Gente, mas, pô, você já não está estudando? Então, vamos estudar. Isso aqui é o seu diferencial. Acertou uma questãozinha dessa aqui, meu querido, minha querida, você pode ter certeza absoluta que pouquíssimos vão ter essa margem de acerto. Porque decreto é aquela matériazinha que fica lá no final do conteúdo programático que a galera não dá importância. E aí, quando o examinador ele cobra, essa é a sua hora de brilhar. Essa é a sua hora de arrebentar, ok? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuem firmes e fortes no seu propósito. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui hoje e a gente se vê até a próxima.